noite a todos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa noite, galera. Tô aqui ajeitando aqui o áudio para deixar bem legal aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Fiquem comigo, hein? Hoje a live vai ser incrível. Vai ser incrível mesmo. Boa noite a nossa parceira, a loja Maria Arteira. Boa noite, querida. Muito obrigada pelo carinho, viu? Já aproveitam você aqui, que tá aqui no Instagram, já aproveita e compartilha essa live para os seus amigos, tá? E para você que tá aí no YouTube, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, aproveita e já aperta as notificações para você sempre receber a livecast empoderadamente quando você tiver aí distraído, esse cliquezinho aí vai te deixar bem alerta. Então, bora fazer a nossa live. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. A todos, muito obrigada. É um prazer. O som tá baixo? Tá muito baixo? Vamos ver. Então, vamos ajeitar aqui. Tá muito baixo o som? Vamos falando aí pra mim, pra gente deixar bem bonitinho, bem legal aqui pra todo mundo ouvir. Me fala. Acho que é o fone, o som está ruim. Tá. Gente, eu vou dar... Então, eu vou ajeitando aqui, tá bom? Eu vou ajeitando aqui e aproveita, já vai compartilhando a live aí com os amigos. E aí, eu vou ajeitar aqui para ver se a gente consegue ver se o som melhora, tá? Que eu quero que vocês escutem bem, fique bem nítido para vocês, tá? Vamos embora. Agora dá para ouvir, né, galera? Agora ok, agora vai. Uhul! Arrasou! Gente, olha, muito prazer para quem eu não conheço, os amigos da Tila, sejam muito bem-vindos a essa livecast empoderadamente. Então, simbora começar, porque olha, foi perrengue, mas deu certo, né, Tila? Oh, meu Deus! Gente, eu tô com vergonha. A Maria falou, tinha que ser a Tila. Gente, se eu não der problema, eu não vou, eu nem vou. Mas o pior é que agora eu fiquei na desvantagem, tá? Porque eu te ouço baixo agora, mas tudo bem, eu consigo. Entendi. Você não consegue aumentar o seu som? Aumenta já o seu tá som. No último. Sério? Não, mas eu tô te ouvindo bem. Só que aí, Tá. Quando você for falar, eu vou parar bem na hora, assim, pra eu te ouvir, senão eu não vou te ouvir. Beleza, mas se você precisar que eu repita, não tem problema, é só me falar, tá bom? Tá bom. Bom, se eu ficar com o rosto assim, ó, a cara entrando dentro da vida do povo lá, é porque eu não tô ouvindo, aí eu vou encostar. Tá bom, querida, então vamos lá. Tila, eu quero primeiramente... Oi, o que foi? Você não tem um outro fone. Você não tem outro fone? Pra testar. Então, aqui eu não tenho, porque na verdade eu tô no meu local de trabalho. Olha! Eu trabalho em um bar, eu estou no bar. Então, Olha só. porque eu tinha que trabalhar e ele me deu essa trégua de fazer live. Depois eu tenho que retornar para o trabalho. Então vamos embora, gente. Só tinha esse fone, eu tô sem outro. Mas não tem problema, eu tô te ouvindo. Se o pessoal estiver ouvindo, é o mais importante.
Beleza, vamos embora, gente. Olha lá, no ambiente de trabalho, olha, quem sabe faz ao vivo mesmo. E se vocês Então vamos ouvirem lá. aí o barulho de carro, pessoas, é porque eu trabalho em um bar e é numa avenida, então vai ter alguns barulhinhos, mas dá para ouvir. Clebão, te amo, Certo. primo. Bora, bora, bora. O som tá legal agora. Vamos lá, então, Tila. Olha, vamos começar aqui desde o início. Primeiramente, eu quero agradecer, tá? Por você ter aceitado esse convite. E as nossas patrocinadoras, que é a Aroma Brasil, que também vai trazer alguma coisinha aí, um mimo pra gente dar no nosso sorteio para quem ficar até o final. Então, ó, se liguem. Compartilha aí, já chama mais gente, porque tem sorteio. E também a Mari Arteiras. O arroba dela é arroba loja Mari Arteira. Então, vai lá. Nossa, gente, tem cada coisinha fofa. Ela faz agendas personalizadas. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança. Então, simbora, Tila. Para quem não te conhece, se apresente aí. Vamos começar. Ai, gente, primeiro eu quem agradeço pela confiança, pelo convite. Eu quem agradeço, de verdade. Para mim está sendo assim uma. Nem sei, nem tenho palavras, na verdade. É uma honra, é muita gratidão, então mesmo. E o pessoal que está entrando aí, o pessoal que entrou, tem família, tem amigos, então eu também quero agradecer, porque eu sei que todo mundo tem seus compromissos e está reservando um momento aí para estar na live, então gratidão também. Verdade. Bom, eu sou Tila, cantora, compositora e dona de uma história bem, bem grande, de superação, de altos e baixos, de perdas, conquistas e muita fé, muita fé. Acho que Tila se resume em fé, muita fé. Lindo, Tila. E assim, eu quero já começar já compartilhando aí que essa menina aqui, ela vai, olha, gente, se vocês não saírem chorando daqui dessa live, eu não sei, viu? Porque olha, a história dela, ela pode compartilhar um pouquinho comigo, porque pra gente alinhar, né? Porque todo o assunto, gente, incrível. E olha o privilégio. É exclusivo, ela não falou em lugar algum isso. Então, assim, tudo que ela vai declarar aqui é de exclusividade. Pela primeira vez ela vai estar expondo toda a história dela, né? E aí a gente tem que prestigiar essa menina. Então, vocês fiquem atentos, porque é impactante. Então, simbora, Tila. Vamos lá. E esse tema maravilhoso que você escolheu, que nenhum trauma é maior do que seus sonhos. Me fala um pouquinho, lindona. Me fala um pouquinho e já engata na sua história. Tá certo, então. Esse tema é porque a história que eu vou contar, ela se passou por volta entre 2013 e 2014. Hoje eu tô com 32 anos, na época eu era um pouquinho mais nova, 22, 20, 23, né? 23. 23, por aí. 24 anos. 24. E aí eu conheci uma pessoa, um rapaz que era bem mais velho do que eu na época, ele já tinha 40 e poucos anos na época. E eu estava vivendo num momento de uma certa vulnerabilidade, né? Porque eu precisava de um lugar para morar, de um lugar para ficar, e ele me deu abrigo de forma temporária na casa dele. O tempo vai, o tempo vem, eu morando ali, a gente acabou se envolvendo e começamos a ter um relacionamento de namorados, né? E eu morando com ele. E ocorreu que eu não o conhecia, né? Eu fui o conhecer morando com ele. No início, eu percebia, assim, que ele tinha uma personalidade, assim, muito ciumenta e insegura. Então, ele me podava muito. Ele podava a minha forma de rir, a minha forma de falar, podava minhas artes, tudo o que eu era, quem eu era,
ele cortava, ele colocava um obstáculo. Não ri assim, não fala assim. Para que tantos amigos? Para que ir assim? Enfim. Só que eu era muito imatura e eu não percebia, né? Eu não sabia que isso era errado. Eu só achava que era uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura. E passou algum tempo, pouco tempo, e tá tudo certo aí? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá sim, pode continuar, lindona. Então tá. E aí passou um tempo, ele começou a fazer uma coisa assim muito maluca, que hoje eu sei que é sociopatia, mas na época eu desconhecia, né? Ele começou a pôr à prova a minha sanidade mental. Como que era isso? Por exemplo, ele falava para mim que ele gostava muito de um objeto, uma xícara, que isso aconteceu inclusive. Aí ele, eu gosto muito dessa xícara, nossa, eu adoro essa xícara. Aí ele falou isso para mim, tipo, ontem. Aí eu ia lavar louça e na hora de lavar louça eu falava, essa aqui eu não tenho que lavar com cuidado, porque se eu quebrar você vai ficar chateado, né? Afinal você gosta dessa xícara. Aí ele desligava a torneira, fazia eu parar tudo que eu estava fazendo, segurava na minha mão, olhava nos meus olhos e ele começava a chorar, de cair lágrimas, assim. E aí ele falava assim, eu nunca te falei isso, você não tá bem, eu nunca te falei que eu gosto dessa xícara. E aí ele colocava a mão no meu rosto e falava assim, você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa com você, de onde você tirou isso e tal. E ele foi fazendo isso de forma repetitiva, com outras coisas. Às vezes era um assunto, ou ele falava, eu quero amanhã assistir tal programa, alguma coisa na TV ou na internet. E aí eu falava para ele, lembra que você quer assistir tal coisa na internet? É agora. E ele falava, meu nome é Gabriela, né? Aí ele falava assim, você me fala um pouquinho do seu nome. Eu tenho um monte de nome, gente. E aí ele olhava para mim e falava assim, nossa, mas eu nunca te falei isso. Eu nunca falei que eu queria assistir isso. E aí ele começava, aos meus olhos, ele começava a chorar, desesperado, com dó de mim, porque eu estava falando algo que não existia. Mas, na verdade, existia. Ele estava fazendo isso de caso pensado, para já ir começando a pôr a minha sanidade à prova, né? Porque eu sempre tive uma personalidade muito forte, assim. Então, ele via que, do jeito que eu era, ele não ia conseguir me dominar. Então, ele falou, eu vou começar pela mente, que aí eu vou conseguir dominá-la melhor, né? Porque se ele já chegasse, me agredisse, me batesse, eu arrumava minhas coisas e ia embora. Então ele foi fazendo essas coisas, assim, pondo a minha sanidade mental à prova, né? Me dizendo que tudo que eu falava não existiu, era coisa da minha cabeça e que eu estava imaginando. Com isso, eu acreditava nele. E eu comecei a ficar com medo e preocupada. E eu comecei a pensar, poxa, eu tô ficando louca. E eu ficava em desespero, assim, porque eu falava, eu tô ficando louca, porque quando eu falava para ele o assunto, eu lembrava da cena, tava muito fresca na minha mente, porque eram coisas assim de pouco tempo, de um dia antes, algumas horas antes, então eu lembrava dele falando, né? Tudo isso ele queria fazer para exatamente te dominar, né? Te dominar e fazer com que você falasse, poxa, eu não sou essa pessoa tão forte como eu penso que sou, para poder, olha só, né? Como uma pessoa maquina as coisas para poder tomar posse de outra pessoa. Isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Então ele foi destruindo as minhas fortalezas, que é o quê? O meu poder de percepção, de voz, do sim, do não quero, não gosto. Então, conforme ele foi provando para mim, né, que eu estava ficando louca, eu fui ficando na mão dele, porque eu comecei a acreditar nele, eu estou ficando louca. Porque ele chorava, e eu nunca ouvi falar de algo parecido, então eu acreditava. E aí, conforme isso foi acontecendo, eu fui ficando muito desesperada, porque eu estava louca, eu não sabia o que fazer. Aí ele começou a me drogar com alucinógenos. Ele era japonês, e aí ele fazia uns chás, umas misturas. Meu Deus, esse japonesado, hein? Ó, ainda bem que tem japonês do bem, que o meu esposo é japonês, mas ele é do bem. O esposo dela é japonês, mas ele é maravilhoso. E aí ele começou a me dar uns chás, que ele sabia fazer umas misturebas lá, né?
E esses chás eram completamente alucinógenos, então foi enfraquecendo ainda mais a minha mente. Então o que que ele uniu? Ele Meu uniu Deus. as coisas que ele dizia, mais essas drogas, esses chás. E aí eu fui perdendo totalmente, de fato, o controle da minha mente. Então eu fui, cada dia que passava, eu fui ficando ainda mais na mão dele. Meu Deus. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, ele confiscou meu telefone e me mantinha em cárcere privado. Então, ele mudou comigo para uma outra casa. E essa casa que a gente morava era numa rua que a maioria era na praia, né? A maioria das pessoas que moravam na rua era tudo casa de veraneio, era tudo veranista. Então, não tinha muitos vizinhos. E, e aí as portas da casa que dava acesso ao quintal para sair, né? E as janelas tinha grade de ferro. Então eu ficava, quando ele saía, ele trancava as grades das portas com cadeado, então eu não conseguia sair. Ele deixava só aberto a parte da porta, assim, né? E aí ele, como teve uma situação uma vez que eu gritei e tentei chamar por alguém, e na frente tinha um vizinho. Eu não sei se o vizinho conseguiu ouvir ou não. Eu sei que depois disso ele se mudou comigo para Ilha Comprida. E aí lá em Ilha Comprida ele alugou uma kitnet num prédio que não morava ninguém. Só morava o síndico no final do corredor e na outra ponta do corredor era eu e ele. E era no último andar, era bem alto, e também tinha grade de ferro na porta e eu não tinha como sair. E nesse período que ele me mantinha em cárcere privado, não era de forma declarada. Era sempre assim, você está louca, você está doente, então eu tenho que te manter em casa, porque você pode fazer uma loucura, porque você fala coisas que não aconteceram, você acredita em coisas que não existiu. E aí ele foi me dando esses alucinógenos, essas drogas, e eu fui ficando cada vez mais inconsciente e aí dependente dele. E aí chegou num nível que aí eu já não estava mais em mim. Então eu não tinha mais. Aí eu já não conseguia mesmo assim falar que eu tô com fome, falar que eu queria tomar banho. Eu fui me calando, me calando, me calando, e o meu raciocínio, eu não sei o que continha naquela droga, mas eu acho que juntou a droga com a pressão psicológica, né? Meu raciocínio foi ficando lento. Então eu fui assim, não conseguindo tomar decisão nenhuma mesmo. E aí chegou no ponto que ele tinha que me dar banho, ele me dava comida na boca, ele me trocava, eu virei literalmente uma marionete na mão dele. E aí eu vivia dependendo do que ele fazia. Se ele me desse comida, eu ia comer, senão não ia comer. Se ele me desse banho, eu ia tomar banho, senão não ia tomar banho. Uhum. E nesse meio tempo, ele pegou as minhas redes sociais. Na época não eram as redes sociais, eu acho que era só uma rede social. Eu não lembro Acho que se era era Orkut, né? aí. Não lembro também. Ou só o Facebook, né? Acho que era Facebook já, mas eu só tinha isso. E aí o que ele fazia? Isso foi o mais assim doido de tudo. O meu celular ele confiscou, então eu não conseguia falar com amigos, com ninguém. E quando alguém mandava mensagem, ele respondia se passando por mim. Então ele falava: oi, eu estou bem. Aí por muitas vezes ele falava assim: agora eu tenho que ir no mercado com o meu marido, tenho que sair, depois a gente se fala. E para todo mundo eu estava bem, porque eu não ligava para ninguém, eu não atendia ninguém. E quando alguém tentava entrar em contato comigo, eu falava muito pouco, sempre com pressa, sempre falava que estava bem, nunca abria real. Mas na maioria das vezes era ele se passando por mim, porque chegou uma hora, eu tinha mais acesso ao meu telefone, era ele que usava o meu telefone. E aí ele para as pessoas não desconfiarem do que estava acontecendo, ele tirava fotos, na verdade ele passava batom em mim, aí ele punha brincos, ele punha anéis nos meus dedos, e ele montava a mesa, ele arrumava a mesa. Gente, e que louco. tirava uma foto, eu comendo. E eu comendo sozinha, arrumada, bonita, com anel no dedo, e ele do meu lado. Aí ele postava na rede social isso, e na legenda ele escrevia coisas do tipo como: jantando com o meu amor, muito feliz ao lado do meu amor, comendo a comida que meu amor preparou, mas era ele que me montava. Assim as pessoas
faziam, não, então tá tudo bem, porque a Tila tá feliz, tá tudo Tá tranquilo, ótimo. ela assumiu, Isso. mas tá bem. Exatamente. Até porque muita gente é assim, né? Quando está em um relacionamento, esquece os amigos, porque fica tão bem com a pessoa que esquece os amigos, né? Então Uhum, todo mundo pensava nisso. Ela tá tão bem com ele que ela nem quer saber da gente. com E, certeza. e ele ia me convencendo, assim, dentro dessas pressões psicológicas que ele fazia, ele também, assim, ele trabalhava muito a minha mente, me convencendo de que ninguém gostava de mim, então todo mundo te odeia, principalmente os meus pais. Ele, Meu ele, ele trabalhou Deus. muito na minha mente o fato de que os meus pais não gostavam de mim e que, pelo contrário, eles queriam me fazer um mal muito grande, então que eu tinha que me manter sempre muito longe dos meus pais. As pessoas que eles mais que ele mais frisava o perigo eram os meus pais. Uhum. E os meus amigos em geral. Ele postava na minha rede social, não era eu, era ele que postava, e ele que ficava com o meu telefone. E aí, quando chegou nesse nível assim, que eu fiquei uma marionete completamente, né? Eu era totalmente dominada por ele. Aí sim ele entrou com as agressões. E aí as agressões Nossa. foram coisas assim, também muito de sociopatia, né? A um nível fora do normal. Eu vou falar muito por cima, porque eu sei que depois crianças podem assistir e tal, mas os adultos entenderão. É, Depois que eu já estava completamente sem as minhas plenas faculdades mentais, eram situações assim, de ele amarrar os meus pulsos em cada ponta da cama, amarrar os tornozelos em cada ponta da cama, me Meu amordaçar, Deus. e aí gerava o estupro. E depois disso acontecia de eu estar dormindo e acordar dessa forma, amarrada, amordaçada, e acordar com a violência e no susto tentar respirar, gritar e estar amordaçada, estar completamente refém, não ter como, né? E aí ele dava tapas assim com muita força. E eu tenho aqui o ouvido do lado direito, eu tenho eu ouço um pouquinho menos do que o outro, devido a esses tapas que eram muito fortes. Meu E Deus. ele filmava depois de todo o ato, ele filmava, tirava foto e ele tinha todos esses registros no computador. Ô, Então, Tila, é deixa eu assim, te perguntar. Até desculpa, mas você acha que ele pode, de repente, né? É porque uma pessoa assim não é. Gente, não tem sanidade mental. sim, Sinceramente, não tem. Você acha sim. que ele poderia estar vendendo esses vídeos no mercado negro? De repente, na Deep Web, enfim. Porque é complicado, né? Porque uma pessoa é maquiavélica nesse nível, será que de repente ele não usava isso para gerar algo para ele? Então, eu desconhecia esse mundo aí da internet, tem Uhum. até um nome que a galera fala, né, que é o YouTube, esqueci agora, mas que é uma parte por É o trás, lado né? negro, né, da internet, que é a Sim. Deep Web, né, onde rola tudo, né? Isso, e na época eu desconhecia tudo, na verdade, eu desconhecia isso, desconhecia sobre sociopatia e tudo mais. Mas hoje, e na época, depois, porque isso a gente levou para a justiça e teve audiência, bibibi, bobobó, eu entendi que a probabilidade dele vender esses conteúdos é muito grande, Sim, porque tem uma galera doente, né, sim. mentalmente, que faz uso desses conteúdos. Olha, e eu vou te Então, relatar eu uma acho coisa que aqui sim. que é assim, você pode até, porque às vezes a gente fala, né? Nossa, Japão, né? Eu morei lá durante quase 5 anos, né? Entre as duas idas que eu fui, e lá nós tínhamos relatos de homens assim, gente, de invadir a casa de uma brasileira, pegar roupa íntima e levar embora. Então, assim, é umas coisas assim, Sim. bem estranhas, sabe?
Então, é claro que aqui no Brasil deve ter, mas a gente não se ouve muito, né? No entanto, quando você me falou, eu fiquei assim, de queixo caído, porque não é uma Sim, coisa tão comum da gente se ouvir, né? Claro que não é. tem, claro que tem, a gente sabe que tem, mas é muito camuflado. E infelizmente lá no Japão isso é um pouco mais aberto, porque entre os brasileiros se tinha esses rumores, sabe? Então eu não sei, porque você falou que ele tem a descendência, né? Não sei se isso puxou um pouco, não sei se é da etnia, eu não sei, menina, mas eu sabia assim que era uma coisa assim que você ficava, falei, como assim? Como que uma pessoa pode fazer tal ato, tal coisa? Então, assim, é incrível como a pessoa se deixa ser usada pelo inimigo, né, gente? Porque isso aí, uma pessoa em sã consciência não é, entendeu? Sim, Então, pode exatamente. continuar, lindona. Então, eu não sei, assim, sabe, se se tem alguma coisa a ver, né, da descendência. Eu realmente eu não sei, assim, É porque louco tem estranho. por toda parte, né? Em É, todo lugar tem uma pessoa xarope e tem uma pessoa que é um problema mental. Então, eu realmente eu não sei, mas infelizmente calhou de eu ter essa experiência com ele, que é mestiço, né? Porque a mãe é brasileira, o pai é japonês, alguma coisa assim. uhum, uhum, E, e assim, os vídeos e as fotos que ele fazia e ele punha no computador, aham. na época eu não via indícios de nada assim dele vender. Mas hoje na época, né, depois eu acho que ele fazia assim disso uma fonte de renda, uma forma de ganhar dinheiro. Porque a câmera estava sempre carregada, sabe? Ele tinha sempre tudo, era assim, uma coisa que eu quero deixar bem explicado para diferenciar o sociopata de apenas de uma pessoa maluca, sem noção. O sociopata ele é extremamente premeditado. Ele é extremamente intelectual, inteligente e ele tem um propósito. Então ele trama uma situação, início, meio e fim. Então no caso dele, ele começou trabalhando a minha mente, me convencendo de que eu estava ficando louca. Depois ele me drogou. Depois ele, como que eu já estava completamente dopada, não tinha como reagir, aí ele partiu para agressão. Aí, quando ele partiu para agressão, ele fazia as filmagens e as fotos quando eu estava nessa situação, né? Entendi. E então assim, é extremamente diferente do cara que conhece uma mulher e na primeira discussão dá um soco na cara dela. Sim, Que sim. é assim, não, tudo é grave. Eu só estou mostrando assim a diferença do nível Sim. da, Da, o ou quão sociopatia é uma coisa. maquiavélico a pessoa é, né? Isso, exato. Então é bem complicado assim. Eu na época que eu comecei a me tratar, eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria falar sobre isso, porque foram um ano e meio de tortura, porque, igual eu falei, eu não saía, eu não via pessoas, eu não tinha contato com ninguém, e eu fiquei completamente vulnerável, assim, né? Eu fazia, comia, bebia o que ele me dava. Meu Então, Deus. e as agressões também mexem muito com o psicológico da gente, né? A E agressão você física acha? Ah, mexe muito. com A agressão certeza, emocional, com a certeza. agressão psicológica é uma coisa assim tenebrosa para a mente de uma pessoa. A agressão psicológica é tenebroso, assim, é um negócio bem difícil. Ah, ela mexe com toda a estrutura, né? Toda a estrutura da Destrutivo. pessoa. E você Sim. acha que, assim, até uma das minhas perguntas, você acha que em algum momento você só sairia dessa situação, de repente, com a morte? Chegou a passar, assim, na sua cabeça? Sim, com certeza. Teve uma. Porque assim, eu me sentia completamente na mão dele e abandonada.
E não tinha como ninguém saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha ter como ligar para ninguém, eu não tinha como comunicar ninguém. E ele todo mundo achava passava que eu uma estava bem. situação totalmente favorável, tudo tranquilo. Quando alguém tentava falar comigo, ele dizia, não, tá tudo bem. E se para mim, falava, oi, eu estou bem. Nem era eu que estava falando, era ele. Então, assim, é bem difícil, assim, a sensação de abandono e de... Não só de abandono, mas assim, eu sabia que uma hora eu ia morrer. Só que eu sabia que eu ia me matar aos poucos, porque ele não é o psicopata. O psicopata é, por exemplo, o maníaco do parque. Ele vai lá, estupra e mata a vítima. O sociopata não. O tesão dele é torturar a pessoa pouco a pouco, que é o que ele fazia comigo. Meu Então, Deus. eu sabia que eu ia morrer, eu só não sabia como, eu não sabia até quando eu ia aguentar aquilo. Mas eu sabia que uma hora eu ia morrer, porque até mesmo eu pensava que uma hora um tapa dele ia quebrar meu pescoço, porque eu já estava completamente fraca também, fisicamente, né? Certo. E então teve um momento, sim, que eu. Mais de um, na verdade, né? Eu acho que que eu me lembro, teve uns 3 momentos em que eu pensei em me matar, mas eu nunca tentei. Assim, eu acho que por isso que eu falo que Tila se baseia muito em fé, porque eu pensei em me matar. Um dia eu tive a oportunidade de caminhar na rua e eu pensei, eu sei nadar, né? Mas aí eu pensei, eu vou pro mar e eu vou pro fundo e vou ficar lá até eu me cansar. A hora que eu me cansar, eu vou morrer afogada. Meu E Deus. aí ele me pegou no meio do caminho, me fez voltar para casa, só que ele não sabia o que eu ia fazer. Isso estava na minha mente, porque eu já nem falava mais. Mas com certeza foi Deus que livrou. E eu acho que talvez eu não teria coragem de chegar até Vias de Fato. E outra vez foi nessa noite que a gente morava no último andar, tinha uma sacada assim, e eu fui para a sacada para pular. Aí eu até cheguei a meio que tentar pôr uma perna de um lado para pôr a outra e me jogar. E aí ele também chegou na hora e o que você está fazendo? Tá louco? Eu lembro dele me puxando e isso não aconteceu. Então, assim, quase aconteceu, mas por desespero total, porque eu sabia que eu ia morrer, eu só não sabia como nem quando, eu não estava mais aguentando viver todos os dias aquilo. Então eu queria antecipar uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia ser salva. Eu Meu pensei que eu ia Deus. morrer Meu com Deus. ele. Como que pode, né? A pessoa. Quando você falando aí, a gente vê, e até assim, às vezes as pessoas até defendem. Olha só como que às vezes o inimigo usa, às vezes até o próprio business, né? A própria TV para mostrar que esse tipo de comportamento ele é normal e assim é favorável. E olha só, é, quando você começou a me contar, logo, gente, eu associei com o mesmo perfil daquele professor da La Casa de Papel. Porque é uma Eu preciso pessoa assistir. é uma pessoa extremamente inteligente, que ela maquina todos os atos, todos os passos, todas as probabilidades, todas as objeções, tudo para o seu objetivo, para o seu propósito. Então, assim, meninas, tomem cuidado, porque existe, isso tá aí, olha, não faz muito tempo, faz 9 anos, 8 anos que aconteceu isso. Então, assim, eu acredito que agora com a internet que tá mais aflorada, pode até ser pior ainda. Então, olha só, a Tila ficou em cárcere privado, em pleno século XXI, gente, pelo amor de Deus, como pode, né? Então, assim, a gente precisa se alertar quanto a isso. Se você está se dando falta de alguma amiga, procure investigar, procura ver, porque pode ser que algo esteja acontecendo, né? Então, a gente precisa muito estar atento a tudo isso. Precisa, porque como a Tila, você viu que a pessoa é tão maquiavélica, ela pegou... literalmente, ó, Lacastro tá falando que a Tila é uma fênix, é mesmo. É sim, Gratidão, Liza. com certeza. Beijo, Liza. Porque como pode, assim,
uma pessoa desse nível, né, tá solta assim e de repente fazer mal para outras mulheres também. Então isso é assim, é fora de série. Mas me fala, meu amor, me fala como que aconteceu aí esse trâmite aí depois que você, né, que ele viu você, que você estava chegando já no ápice já de repente cometer um suicídio. Então, e aí, o que aconteceu é que, assim, como eu era completamente dependente dele para comer, para beber, eu já não falava. Eu não falava, eu não agia. Eu lembro que eu fumava muito, assim. Era a única coisa que eu conseguia fazer, pegar o cigarro e acender. E ele já deixava de forma estratégica para mim, do lado da cama, porque eu ficava na cama 24/48. Então, eu não falava, eu não andava, eu era um boneco. E aí, eu acho que estava consumindo muito o tempo dele, porque ele trabalhava. Então, ele não estava conseguindo conciliar, né? Ir trabalhar, chegar em casa, cuidar de mim, limpar a casa, porque ele era limpo, e fazer comida, e trocar, e dar comida para mim, ele não estava conseguindo, devia estar dando problema no trabalho, né? Certo. E aí teve um dia, que aí é Deus, né, gente? Aí é Deus, não tem como. E ele ligou para minha mãe e ele falou para minha mãe que ele precisava trabalhar fora, em outra cidade, e que se minha mãe podia me buscar para ficar 3 dias na casa dela, só 3 dias, e que depois ele me buscaria, no quarto dia ele me buscaria. E minha mãe foi, e aí foi Deus total. Quando minha mãe chegou lá com o meu pai, ela viu que tinha algo de errado, porque eu era outra pessoa, ou melhor, eu não era ninguém, eu era um corpo apenas, que não pensava, não falava, não tinha reação, completamente apática, sem semblante, né? E ele arrumou minha mala, ela viu ele me dando banho, me tratando, né, como uma retardada, assim, né? E aí ela viu me trocando, aí ela viu ele arrumando minha mala. Na mala, ele colocou literalmente 3 peças de roupas, que era realmente para eu passar 3 dias na casa dela. E eu fui com ela e com meu pai. E aí entra a fase 2 da história, que é tão triste quanto a anterior. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu subi a serra calada, né? Não, eu fui a viagem inteira quieta, porque eu não pensava, não falava. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que minha mãe colocou o carro na garagem, minha avó saiu da sala e veio me receber. E minha avó, hoje ela já não está mais aqui com a gente, ela é falecida, mas ela foi e é o maior exemplo de amor que eu já tive na minha vida, assim. Eu nunca conheci alguém tão amorosa como a minha avó. Boa mesmo, assim, sabe? E quando a minha avó saiu veio me receber no carro, ela me chamava de Dedê. Aí ela veio e falou: oi, Dedê, que bom, você chegou, toda sorridente, com aquele jeito amoroso. Quando eu escutei a voz dela, que eu a vi entrando, aí eu comecei a entrar num surto psicótico de gritar. Entrei em pânico total, comecei a gritar que dava para ouvir a quarteirões. E aí minha mãe, para mim, eu não queria descer do carro. E aí minha mãe conseguiu me colocar dentro de casa, me deu um medicamento, assim, desses para dormir, né? E eu dormi, desmaiei. Quando eu acordei no outro dia, eu olhei para minha mãe na cama e com uma voz infantilizada, de criança, eu olhei para ela e falei assim: mamãe, eu chamo ela de mamãe, né? Mas na época, mamãe bem infantilizada. Falei: mamãe, cadê a minha blusa do Bambi? Bambi é um personagem de um desenho animado da Disney, da época que eu tinha 5 anos, e que eu adorava. Aí ela na hora não entendeu, né? Porque ela não lembrou. Nossa, nem até me arrepia. Cara. E aí ela olhou assim, ela falou: blusa do Bambi? Aí eu olhei para ela de novo, aí eu falei assim: mamãe, cadê minha chupeta? Aí ela parou, né? Ela falou: tem alguma coisa errada aí. E, bom, minha história. Eu fiquei infantilizada. Segundo o psiquiatra, o nome do que eu tive foi despersonalização da personalidade. Então, eu fiquei agindo e achando e sendo uma criança de 5 anos,
aos meus plenos 23 anos de idade. Meu Deus. E era uma vida pela frente, né, que eu teria a chance de recuperar, porque o período que eu fiquei com ele, eu abandonei a música. Na verdade, eu não abandonei, né? É assim, ele me tirou a música, porque tudo que me trazia alegria, tudo que trazia a minha essência, que me fazia ser eu, ele cortou. Então, minha alegria, minha simpatia, minha forma de ter amigos, de fazer amizade, de cantar, de tocar. Então, ele tirou tudo de mim, tudo que eu tinha. Inclusive a minha sanidade, né? E aí eu fiquei infantilizada e foi muito triste, porque eu estava com 23 anos e agindo mesmo, chupando chupeta, usando fralda, agindo como uma criança de 5. Eu sou alta, eu tenho 1,72 de altura. Então, era muito estranho, assim, em 1 mês e meio, eu engordei 24 quilos, então eu fiquei pesando 94 quilos, então, por conta dos medicamentos, né? Remédio psicotrópico incha muito, da retenção de líquido e tudo mais. Então, eu fiquei muito gorda e muito desengonçada, e eu andava com aquela chupeta, que na chupeta tinha uma fralda pendurada e com um coelhinho no braço. Então, para os meus pais foi muito difícil, porque em alguns lugares as pessoas tiravam foto e riam, em outros olhavam com cara de piedade e ficavam, nossa, coitada. Então, meus pais sofreram muito, foi muito difícil. E assim, eu brincava, cara, eu dei trabalho. A parte engraçada é que pelo menos eu não fiquei agressiva. Então, eu era uma criança, totalmente criança. E quando alguém falava comigo, eu falava na segunda pessoa, né? Eu falava, a Gabi é que tem 5 anos, a Gabi gosta de ursinho, a Gabi não sei o quê. E eu dei muito trabalho, eu tentei fugir, eu queria abrir, eu entrei na máquina de lavar porque eu queria que ela girasse tudo dentro. Então teve coisas que foi até engraçado e que hoje a gente dá risada. Sim. Mas a minha mãe até fala que esse episódio da máquina foi o dia que ela entendeu que eu tava louca, porque eu comecei a gritar, mamãe, 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 aí ela foi. Quando ela chegou eu estava chorando, em pranto, porque eu já estava dentro da máquina, com 94 quilos eu tava, gente, enorme. Meu Deus. E eu estava chorando porque eu queria que a máquina girasse comigo, igual aquele brinquedo do parquinho que gira. E aí minha mãe, não, filha, você tem que descer daí. Aí ela fala que naquele dia ela falou, a minha filha tá louca. E então foi muito triste, assim, mas ao mesmo tempo engraçado, né? Porque eu vi uma criança fofoqueira, não podia falar nada perto de mim que eu contava. E uma coisa muito interessante é que a minha mente, o meu cérebro, ele realmente parou na minha idade de 5 anos. Então, agora eu vou falar o que o psiquiatra explicou, né? Quando eu sofri, ele fala que, assim, em formas de dizer, não é de forma literal. Certo. Foi como se tivesse havido uma rachadura no meu cérebro. Então, os traumas que eu vivi, tanto físico quanto psicológico, fez com que o meu cérebro, a minha mente, procurasse um lugar confortável, no qual ele se sentisse confortável e seguro. Na idade de 5 anos, é uma idade onde você tem toda a proteção e segurança. Você tem 5 anos, então você é totalmente, né, cuidado. Sim. Então ele parou nessa idade, porque eu tinha proteção, segurança, e os meus 5 anos foram também, eu acho que um dos melhores anos da minha vida. Eu fui muito feliz aos 5 anos. Foi uma fase boa, meus pais estavam bem financeiramente. Então, sabe, o cérebro foi inteligente. Ele buscou parar naquela idade que eu tive muito amor, muita proteção, muito brinquedo, muitas coisas legais, sabe? Certo. E aí eu passei a lembrar perfeitamente de tudo que eu tinha vivido com 5 anos. Então, acontecia de eu virar para minha mãe e falar assim, vamos na casa da tia Almerinda, que eu quero comer tal coisa, porque a gente foi lá ontem. Só que isso tinha sido quando eu tinha 5 anos, mas na minha cabeça... Então, eu vivia literalmente... Retrocedeu totalmente. Totalmente, literalmente, assim. Eu falava assim, amanhã a gente vai em tal lugar, sei lá, tipo, amanhã você vai me levar naquele parquinho, porque você me levou ontem. Mas isso tinha acontecido há muitos anos atrás. Então, eu parei nessa idade. E
Bom, aí o psiquiatra, junto com o psiquiatra, é bom eu ressaltar aqui, a minha mãe teve que se responsabilizar, porque quando eu cheguei ao psiquiatra, eu era caso de internação, e minha mãe teve que se responsabilizar. Então, ele falou, ó, vai ser por sua conta. Ela é caso de internação, ela tem que ficar internada em um hospital psiquiátrico. E minha mãe falou, não, eu vou cuidar dela de forma integral. E aí minha mãe, na época, ela era pastora e ela tinha uma igreja e ela colocou outros pastores para cuidar da igreja e ela cuidou de mim de forma integral, 24/48. Meu pai passou a dormir no meu quarto, eu dormi com a minha mãe e a vida dela era para mim. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu algumas pessoas da igreja, inclusive que estão aqui na live, a Valquíria, que eu chamo de Tia Val devido a essa época, o tio Lê, que cuidaram de mim, e outras pessoas, muitas pessoas cuidaram, ajudavam ela, na verdade, porque eu só ficava com ela. Mas depois, outras pessoas conseguiram dar um certo apoio, aí um limpava a casa, outro fazia comida. Então, Deus levantou muitas pessoas para ajudar a minha mãe, o meu pai. E aí a gente foi... E minha mãe foi tratando em casa, né? Eu tomava 18 medicamentos por dia e fazia a terapia com a psicóloga. Qual era o trabalho da psicóloga? O trabalho da psicóloga era me trazer de volta, a fazer com que eu tenha, de alguma forma, lembrasse alguma coisa de quem eu era. Porque eu não lembrava nada. Eu falava, a Gabi não canta, a Gabi não toca. Enfim, eu era a Gabi de 5 anos, que só brincava. E aí a psicóloga foi fazendo esse trabalho comigo. E o psiquiatra, excelente também, que, meu Deus do céu, com o medicamento. Então, foi os dois. Foi o medicamento e a terapia, e os meus pais, e os amigos, sabe? Então foi um trabalho em conjunto, assim. É nesse momento, né, Tila, que a gente vê os verdadeiros amigos, quem a gente pode realmente contar. Claro que também, né, claro que todo mundo tem sua vida, cada um fazendo um pouquinho já é muito, né? Então, assim, com certeza sua mãe deve ter ficado muito grata por tudo isso. E acredito que nem o Ale aqui falou, né, Alexandre, ele falou assim, fizemos tudo com... Isso, ele falou que fez com muito amor e carinho, e eu tenho certeza, gente, porque é só com muito amor e carinho mesmo que você faz isso, né? Você deixa de fazer algo para realmente ajudar alguém com assim, para saber, para entender que Deus tem um propósito na vida dela, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, né, a sanidade mental. E assim, sua mãe foi muito corajosa, sua mãe foi assim uma mulher de fibra, né? Em relação a minha a mãe não... é uma pessoa muito forte, muito forte. Então, em relação a não deixar você ser internada, porque eu conheço relatos de mulheres que tinham que ser, às vezes nem tinham que ser internadas, e ao ficarem internadas, elas ficaram piores do que, entendeu? Então, assim, foi incrível, incrível mesmo. Deus usou a sua mãe de uma sabedoria, assim, tremenda para que ela conseguisse, assim, e a fé dela, né? Eu acredito que tudo isso também foi muito acreditar que Deus poderia reverter toda essa situação. Meu Deus, sim, porque que incrível. O psiquiatra, ele chegou a falar, ele falou, ó, tem casos que volta, ela pode voltar, mas pode não voltar também, né? E assim, ela tinha muitas responsabilidades, a minha mãe, né? A igreja, as pessoas, e ela era uma pastora muito, assim, assídua, sabe? De ligarem para ela 3 da manhã, ela ir ajudar. Minha mãe, eu falo que ela tinha que ser assistente social, porque ela era uma pessoa muito presente na vida das ovelhas. Entendi. Então, ela largou tudo para cuidar de mim, né? E meu pai também, meu pai trabalhando, porque, assim, tudo isso foi caro na época, né? Os tratamentos. Meu pai até fala que dava para ter comprado um carro 0 do ano com o que gastou no meu tratamento. Meu Deus. Então, ele trabalhou muito, ele fez hora extra, ele fez negociação, sabe? Então, foi a família toda em prol ali de ajudar a Gabi, né, na época. E
E aí, sim, e foram muitas etapas essa parte da infantilização. Porque, assim, a princípio, que é muito doido, esse cara tentou me sequestrar, mesmo infantilizada. Ele tentou me sequestrar. Assim que eu cheguei na minha mãe, que no outro dia eu acordei infantilizada, ela já correu comigo pro psiquiatra, pra psicóloga, e tal. Ele me deu um telefone, olha só. Quando eu estava com ele, eu não tinha acesso ao telefone. Quando ele me mandou para casa da minha mãe, ele me deu um telefone. E ele falou para mim assim: você não pode deixar ninguém pegar esse telefone. Esse telefone é para eu falar com você. E eu guardei aquilo comigo, porque até então eu tinha medo das pessoas, porque ele me convenceu que todo mundo queria me fazer algum tipo de mal. Então, ele deu o terceiro dia, ele foi atrás de mim. Ele foi me buscar. E aí, minha mãe pegou o telefone e falou um monte para ele. Minha mãe, eu não lembro, né? Mas ela conta que ela falava assim: o que você fez com a minha filha? Minha filha tá completamente louca, aqui pirada, achando o que você fez com a minha filha. E ele reverteu a situação. Ele procurou uma advogada e ele foi alegar que os meus pais tinham feito alguma coisa comigo, que chegando na casa dos meus pais eu fiquei louca. Entendeu? Então que ele tinha a esposa dele, que eu já estava com ele há 1 ano e meio, então que ele tinha que me resgatar dos meus pais. E ele é um cara que na frente das pessoas ele chora, se precisa chorar, ele chora. E aí, teve um dia que eu consegui falar com ele nesse telefone, assim, eu acho que foi nos primeiros dias. E aí ele falou para mim assim: olha, ele já estava na cidade, né? Ele falou: ó, na sua casa tem um telefone que tem um botãozinho, você aperta e você vai abrir o portão e sai correndo. E eu vou estar na esquina te esperando. E eu tenho um urso para te dar e tudo mais. E aí, nessa hora eu tentei fugir. Eu corri, apertei o interfone e fui pro portão correndo, e aí alguém, que eu não me lembro quem foi, conseguiu me pegar. E aí quando minha mãe olhou, minha mãe descobriu que ele estava na cidade. Aí nesse dia, ela correu comigo para a delegacia, e aí ela falou, olha, a minha filha tá com um problema aqui que eu nem sei ainda explicar o que é, só que o cara tá na cidade, quem fez isso com ela tá na cidade, e ele tentou sequestrar ela, tentou fazer ela fugir de casa. O que a gente faz? Aí a delegada, na hora lá, abriu um boletim e tudo mais. E aí, a partir desse dia, minha mãe procurou uma advogada, que foi muito usada por Deus também, a doutora Lilian. E aí a gente abriu um processo e ela conseguiu por urgência lá, e foi muito rápido. E conseguiu uma audiência muito rápida. E com uma semana, ela conseguiu a minha curatela, então aí eu fui interditada. E aí a minha mãe aí não tinha como ele me fazer nada, não tinha como ele me levar embora, porque eu fui interditada. Então minha mãe passou a ter minha curatela. Tudo assim, em uma semana. Essa advogada foi excelente. E aí teve depois futuramente a audiência. E na audiência, porque a caminho agora para a parte do final, o que ocorre foi o seguinte também: no começo da infantilização, quando eu lembrava dele, meu cérebro associava ele da seguinte forma: o fulano que cuida de mim, que me dá comida, que me dá banho, que me troca, que faz leite. Sabe? E aí, quando alguém falava, o que ele fazia para você? Porque ninguém sabia o que tinha acontecido, porque eu estava infantilizada. Todo mundo sabia que algo muito grave havia acontecido, mas ninguém sabia. Até então, e aí, quando você tinha perdido a memória totalmente, né? Sim, eu perdi totalmente. Depois eu vou até falar sobre essa questão. E aí, eu falava assim, ele é bom para mim, ele faz leite com chocolate, ele me dá banho. E aí eu falava da Gabi, né? Ele cuida da Gabi, tarará e tarará. E estava chegando perto da audiência. E a advogada falava, o juiz que vai fazer a audiência é um cara um pouco complicado. Essa menina tem que lembrar o que ele fazia para ela, porque senão o juiz não vai ser difícil. E quando perguntava o que fez para você, eu falava, ele era bom. E aí foi aquele rolo e todo mundo orando, né? Minha família evangélica orando muito. Na semana da audiência, uns dias antes da audiência, eu acordo, viro para minha mãe e falo, a Gabi não tem 5 anos, a Gabi tem 24. Olha. Aí minha mãe começou a chorar e glória a Deus, começou a ligar para as pessoas. Ela lembrou a idade, tal. Só que ainda até arrepia, sério. Deus é perfeito.
E aí eu ainda estava infantilizada, mas assim, uma coisa eu tinha lembrado, que eu tinha 24 anos. Porém, eu estava falando ainda como criança, agindo como criança, mas eu já tinha lembrado que eu tinha 24. Então já, assim, já era uma lembrança, né? E aí no dia da audiência eu fui de chupeta, fralda, ursinho, porque eu não soltava urso por nada. E no dia da audiência foi muito triste, porque eu lembrei de tudo de uma vez. Meu Deus. E aí, então assim, quando eu lembrei, conforme eu lembrei de tudo, eu tive uma crise muito forte. Então eu me balançava muito para frente e para trás, assim, chorava muito, tremia e gaguejava, e minha fala era difícil até de entender. E enfim, eu contei tudo o que ele tinha feito comigo. Ele foi na audiência, mas não entrou, ele ficou lá fora, só entrou a advogada dele. A advogada dele conta à minha mãe que ela tremia, porque obviamente ele não falou a verdade para ela. Com certeza. E o juiz, por sua vez, ficou muito sensibilizado. E a única coisa que eu lembro dessa audiência, assim, que eu lembro bem, foi do juiz falando assim para mim: meu nome é Andressa Gabriela. Aí o juiz me chamou pelo meu primeiro nome. Aí ele falou assim: Andressa, eu quero que a próxima vez que eu te ver, eu quero que você troque a chupeta pelo violão. E aí foi a hora que eu parei de balançar e eu olhei para ele assim. Aí eu falei: eu vou tentar. Isso eu lembro. E teve essa audiência e tal. E aí, após essa audiência, então a gente ficou estipulado, né, que ele não pode até hoje chegar a menos de 200 metros de distanciamento, né, de 200 para lá. Infelizmente, ele está solto. Infelizmente, que eu fiquei sabendo com propriedade, na época, assim, alguns anos atrás. Após mim, ele fez mais 3 vítimas, que eu fiquei sabendo. Isso já tem muito tempo, então deve ter tido mais, etc. E, bem, conforme eu fui lembrando, depois da audiência eu comecei a lembrar das coisas ruins que ele fazia comigo. E aí foi muito difícil, porque cada vez que eu lembrava das agressões e de tudo que ele fazia, eu tinha uma convulsão. Então eu tinha de 3 a 5 convulsões por dia. E aí o psiquiatra explica também que todas as vezes que minha mente lembrava do que tinha acontecido, o meu cérebro queria uma forma de esquecer. Meu cérebro não queria reviver. Por isso que a gente fala que lembrar é viver, né? Realmente. Então, quando eu lembrava, meu cérebro se recusava, meu cérebro não queria viver aquilo de novo. E aí, o meu próprio organismo, o meu próprio cérebro fazia eu convulsionar para fazer aquilo parar de lembrar. Então, foi bem complicado. E aí, os medicamentos continuaram e tudo mais, e a gente parte aí para o final da história, que é a reviravolta, né, a vitória. Antes de você entrar nessa última parte aí, né? O pessoal tá aqui super, super, super curioso, todo mundo perguntando, né? Por que ele não foi preso? Por falta de provas? O que houve, assim, que... porque isso, gente, isso é um crime. É um crime. Pra mim, é um crime. Então, assim... por qual motivo não conseguiu colocar esse... Não dá nem para se chamar um cidadão, porque uma pessoa dessa é totalmente usada pelo diabo. Vamos combinar. Então, assim, teve algum motivo em específico que não deu para prender, enfim? Olha, no dia da audiência, ele não entrou, ele ficou pro lado de fora, né? Só entrou a advogada dele. A minha mãe me disse do momento em que o juiz perguntou para mim se eu queria que chamasse o... Ai, gente, como que é o nome? Mamãe, você tá aí, me lembra o nome, gente? Ai, a pessoa que dá a voz de prisão esqueci o nome. O júri? Bom, não é júri, né? Minha mãe, daí eu vou pedir para ela, tem um escrivão na hora da audiência. Aí o juiz, e tem uma pessoa o promotor. Promotor. É o promotor?
Isso, ela Promotor. colocou aí. E aí, isso, promotor. Valeu, mamãe. É o promotor. Ai, E aí mamãe, ele ó. perguntou. Beijo, mamãe. Nossa, tremendo, viu? Parabéns. É isso aí. E aí, só que o que acontece? Quando eu fiquei nesse estado, eu demorei muito tempo eu fiquei assim no medo, eu tinha um medo absurdo de tudo, eu tinha muito medo nessa fase. Uhum. Muito medo de seres humanos, qualquer Meu homem, mulher, eu Deus. tinha medo de barulho. Na minha casa, minha mãe teve que desligar o telefone, o interfone, celular era no vibra, porque qualquer barulho, se caísse uma faca no chão, eu já tinha uma crise de pânico, de e Entendi. aí, me faltava ar, eu tinha muito medo. Então, Uhum. no dia da audiência, eu ainda tinha muito medo de muita coisa. E já foi todo um trabalho. A psicóloga e o meu psiquiatra foi todo um trabalho na minha mente, me preparando para o dia da audiência. Né? Uhum. Minha mãe, todo mundo, foi todo um preparo. Olha, vai ter uma audiência, e nananã, e lá vai ter um homem. Me prepararam muito. Aí, Certo. quando o juiz falou para mim assim, Andressa, você quer que eu chame o promotor? Eu não sabia o que era promotor. Ah, Então, entendi. eu falei, não. E eu me lembro de falar um não para ele com muito medo, tipo, Deus me livre, quem é essa pessoa? Por que ele quer que eu chame essa pessoa? Sim. E aí a advogada explica que se tivesse chamado o promotor, ele sairia direto da audiência preso já. Só que eu falei, não, o juiz não chamou e tudo mais. E o processo ficou por isso mesmo. Nossa, gente. Ele me Mas assim, ouviu, não ouviu a assim, versão do cara e ficou desculpa por até isso te mesmo. cortar, nega, mas assim, um juiz vendo que você não está bem psicologicamente, fazendo uma pergunta dessa, é uma decisão dele, cara, porque ele não chamou. Eu não entendi porque, o porquê ele próprio falou assim: olha, vamos chamar o promotor agora e nós vamos Sim, resolver esse caso agora. Cara, que sim. Brasil é esse? Sério? Como pode? Revolta um pouco, sabe? Mas eu sei Não, que tudo Deus tem um propósito assim, mas olha, tem que ter sangue de barata, sério. eu hoje, depois de um tempo, né, que eu, graças a Deus, eu recuperei minha sanidade, eu também me pergunto isso. Eu falo, eu não estava em condições dele me fazer essa pergunta e eu decidi. Eu não tinha como decidir A nada. sua mãe estava Então, junto na audiência? sim, ela entrou e ela também escreveu uma coisa aqui que é bom também eu lembrar. No dia da delegacia, que ele tentou Uhum. me sequestrar, e aí ela foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência lá por sequestro que ele estava tentando, ela foi com a advogada. E a Uhum. advogada falou para ela assim, aonde ele estiver agora, ele pode ser preso, aonde ele estiver. E minha mãe falou não, porque a minha mãe, por ser muito cristã, ela falou assim: se agora ele for preso, vai ter várias audiências. E eu tinha pavor de todas as pessoas. E dele, Ah, então, eu não podia falar nele, né? Assim, ver ele. Ninguém sabia como se eu ia regredir, porque eu estava começando a progredir. Aos pouquinhos eu estava melhorando. sim. Então minha mãe falou assim, e aí ela vai ter que ir em todas as audiências. Nas audiências tem a foto, ela vai ter que relembrar, ela vai ver ele. Aí ela falou, e aí minha filha não vai sarar. Não vai E a ser minha mãe bom para ela, né? No caso, ela não vai ser pensou bom pra mim. em você. Eu entendo a minha mãe, porque ela ficou entre a cruz e a espada, porque assim, é Sim. a justiça que tinha que ser feita, porque depois de. Até a advogada falou, ela falou assim, mas, dona Sandra, ele vai fazer outras vítimas? Agora é a oportunidade de tirar esse crápula da sociedade. Sim. E, e era isso mesmo. Só que, por outro lado, eu ficar indo nas audiências, vendo ele, falando na história, naquele estado, na época, minha mãe Iria fazer sabia, e eu muito sei que mal, você né? sabia. E eu ia regredir, eu ia piorar e talvez nunca mais eu voltasse. Sim, E minha mãe queria a filha dela de volta, né? sim, com Então, assim, certeza. hoje, eu tenho hoje condição de mexer nisso. Hoje eu consigo contar a história. Hoje eu ir atrás. Vamos pôr ele na cadeia? Uhum. Vamos, eu consigo até ir atrás de outras vítimas que eu soube e vamos atrás, cara. Vamos pôr ele. Hoje eu consigo, se tiver que ir na audiência, contar essa história que eu contei aqui 1000 vezes, eu conto porque eu estou curada, porque Jesus me curou.
Mas Amém. naquela época não tinha condição. Então, teve essa observação também. Sim. Porém, como a gente falou, o juiz tinha toda a condição de fazer ele sair de lá preso, gente. Então, não entendo E também. você tem intuito de repente fazer isso ou não quer mexer com isso mais de repente? Então, eu já quis muito, mas hoje eu ainda quero. Hoje eu ainda quero, não por mim, porque eu tô curada, eu tô Sim, bem, mas pelas pessoas, entendeu? Por outras mulheres que ele fez e deve estar fazendo ainda. sim, Então, eu quero sim, só que eu tenho muita fé. Então, eu preciso, assim, que Deus me fale, esse é o momento, é agora, vai. sim. Porque agora eu Esperar estou o fazendo momento outras coisas. propício, né, para Isso, agir. eu sei que assim, já passou da hora, passou. Só que assim, eu também tenho a minha vida hoje, que eu tô aqui desde então, eu venho Aham. eu tô retomando e começando do zero desde então. Eu tô Uhum. até hoje me reerguendo, entendeu? Então, assim, se hoje eu for mexer nisso, é complicado. Sim, Então, sim. eu tô esperando estar um pouco mais estruturado, organizar o que eu tô, minha vida profissional, a música. Quando eu tiver um pouquinho mais tranquila, eu focar nisso, porque alguém tem que fazer alguma coisa e eu posso fazer alguma Sim, coisa, porque eu já tenho esse histórico, já tenho um processo aberto, eu posso ser a primeira. E depois que eu vou, vai aparecer um monte. Igual acontece aí na TV que a gente vê, né? Quando uma sim. denuncia, aí vai ver um monte foi Várias. vítima. Sim. É, Não, exatamente. então, pessoal, aí vocês viram, né, que o porquê, né? Porque todo mundo tava aqui meio revoltado, né, nos comentários, falando, mas esse monstro, não sei o que e tal. Então, eu perguntei pra Tila pra exatamente ela explicar, né, o porquê dele não estar na cadeia, o porquê. Então, assim, foi um ato de sabedoria da parte da mãe dela não mexer nessa situação para não prejudicar ainda mais ela. Então, Isso. nesse ponto, com certeza, talvez, assim, é porque a gente fala, né, no momento, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá uma sabedoria tão incrível, assim, de como agir, que ele, assim, a gente fica, poxa, será se hoje eu faria igual, né? Sim. Será se hoje seria, né, da mesma forma? Mas Deus, ele é tão absoluto em seus detalhes assim que ele nos conduz, ele nos guia, né? E eu tenho certeza que a sua mãe pediu muita sabedoria para Deus, para que ele agisse por ela em todos os momentos. E foi isso que aconteceu. Nossa, e eu louvo a Deus pela vida da sua mãe, viu? Como que é o nome Sim. dela? Eu vi que é Figueiredo, mas Sandra. é Sandra. Ah, Sandra, olha, Sandra, Deus abençoe, porque assim, eu sei que como você tem várias mães aí, mas a senhora foi guerreira, a senhora, o seu esposo, né? Eu sei que a família num todo que acaba sofrendo, né, junto, mas Deus Sim. honrou em todo o tempo. E assim, olha, tem um versículo em Eclesiastes 3, primeiro Eclesiastes 3, que foi até o tema do meu casamento, que é há tempo para todas as coisas. Há tempo de Ah, eu amo esse livro. plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de morrer. Então, tudo vai ter um tempo. A É lei, isso. a lei da semeadura, ela é divina. O que você planta, você colhe. Então, assim, eu É. acredito que Deus ele vai fazer sim, sim, a justiça dele, ela não é que ela tarda e não falha, não, ela vem no momento certo, na hora certa, no momento propício, no momento exato, porque Deus ele é perfeito em todos os seus feitos. E eu louvo a Deus pela sua vida, sabe, Tila? Porque assim, a nossa amizade não foi por um acaso. E esse projeto aqui é exatamente para isso, para dar voz para você que tem uma história que pode impactar vidas, que você pode alertar, que você pode inspirar pessoas. Então, é para isso. Esse é o meu propósito.
Às vezes as pessoas falam assim, ai, Fabi, mas você vai deixar a maquiagem de lado? Não, eu não vou deixar a maquiagem. Eu tô acrescentando ainda um pouco mais, sabe? Então, assim, Aham. tudo isso tem me acrescentado e feito eu crescer muito, muito como profissional, como pessoa, sabe? Num todo. Tá sendo incrível para mim. Incrível. Então, você que tá aqui nessa live, você vai estar salva depois aqui. Você pode compartilhar com alguém que de repente que de repente tem um relacionamento tóxico, não nesse nível, né? Mas que pode estar prejudicando, né? Ou uma amiga ou um amigo, porque às vezes homens também passam por isso. Então a Ah, deixa eu gente. só fazer uma observação. Quando eu falei, comecei a divulgar que eu ia participar dessa live, ia falar sobre, eu coloquei relacionamento abusivo, eu tive um amigo que me mandou um direct no mesmo dia e desabafou comigo horrores e falando exatamente isso, porque ele está passando por uma situação que ele não quer mais a pessoa é maluca, quer ele, tá seguindo, tá fazendo loucuras, no caso a mulher tá ameaçando se matar, se ele não voltar com ela. Olha só. E o medo dele, mas olha que doideira, o medo dele é de ir à delegacia contar o que tá acontecendo, porque hoje a lei tá favorecendo muito a mulher. Sim. Maria da Penha, enfim, várias coisas, o que é bom, mas tá muito extremista. Por que o homem nisso também? Sim. Porque também tem o contrário. Tem o caso da mulher maluca e o cara sem saber o que fazer. E eu tô com dó dele, ele já se mudou de cidade, ela descobre onde ele tá, ela tá infernizando a vida dele e ameaçando que vai se matar, e ele não sabe o que ele faz. Sim. Então, os dois lados, cara, é muito louco isso. É muito louco. Bem... Olha, assim, a gente tem que ter uma fé tão grande em Deus para que Deus nos dê tanta sabedoria para agir nesse momento, né? E procurar ajuda, gente. É isso, você precisa procurar ajuda com profissionais, precisa procurar ajuda com pessoas que realmente consigam te dar um suporte, né? Algo que você fala assim, poxa, eu posso contar. Então, aqui eu quero deixar muito claro, aqui não é um movimento feminista, é empoderadamente, mas é uma mente fora da caixinha. Não tenho nada contra, não tenho nada, sabe? Mas aqui, o que eu quero deixar muito claro aqui, que aqui nós somos pessoas do bem, fazendo uma corrente do bem para levar e transbordar na vida das pessoas. Então, assim, se isso fez sentido para você, você pode transbordar na vida de alguém. A sua história pode ser contada. Você pode transbordar na vida de alguém e mudar o futuro, a história de alguém. Então, isso é muito, muito legal e muito importante. A gente precisa entender qual é o propósito, né, de tudo isso. Então, Tila, eu tô assim maravilhada no que Deus fez, né? E aí você vai continuar agora a sua trajetória, o final, né? Graças a Deus, até aqui, até hoje, né? Então eu quero que você conte aí pra gente como foi que você conseguiu vencer tudo isso, esse trauma, né? Que por isso mesmo, gente, agora vocês entendem que nenhum trauma é maior do que o seu sonho. Então continua aí e se aprofunda aí pra gente. Então agora caminhando para o final, enfatizando o que você falou. Os médicos, o psiquiatra, os remédios psiquiátricos, a psicóloga, né, foi assim um divisor de águas, foi imprescindível, foi o que mudou tudo. E antes disso tudo, acima disso tudo, Deus, porque eu tenho a minha fé, então eu acredito muito que teve Deus, que teve a mão de Deus, teve a misericórdia de Deus, teve o cuidado de Deus comigo. Acima de tudo, né? Acima de tudo, antes de tudo, Deus. E a psicóloga foi uma mulher muito sábia. Ela, na terapia, eu perdi a memória.
né? Eu até falei pro pessoal. Então eu esqueci tudo. Não, eu só lembrava que eu tinha 5 anos. Quando eu fui voltando, comecei a lembrar aos poucos a idade, tal. Infelizmente, até hoje, eu fiquei com esse déficit aí. Então, assim, a minha memória, ela é bem... Muita coisa eu não lembro. Na época, eu esqueci até de parente, de família, algumas pessoas da família. E tem coisas que até hoje, assim, eu relembrei, mas não lembro direito, sabe? Uhum. Então, coisas de escola, coisas que eu estudei, eu não lembro. E também, assim, eu esqueço muito fácil as coisas. Então, é muito comum você conversar comigo e falar, mas lembra que eu te falei ontem? E eu não lembrar mais. Eu até brinco que, pra mim, você pode contar segredo que eu não vou contar pra ninguém, porque daqui a pouco eu esqueci que você me contou. E, infelizmente, com tudo isso, eu fiquei, assim, com uma certa dificuldade em algumas coisas. Então... Por exemplo, com conta, e a segurança. Tipo assim, por exemplo, eu canto. Então tem uma música que eu canto a vida inteira, que essa eu não esqueci, eu sei de cor. Se eu me sentir nervosa, se eu me sentir meio tensa, meio pressionada, eu vou esquecer da música que eu sei de cor, entendeu? Então, ficou essa fragilidade. Então, dependendo a pressão que eu sofrer no momento, seja uma tensão, seja... Se eu ficar nervosa ali, às vezes nem tem motivo para o outro, mas se para mim tem motivo de uma certa tensão, possa ser que eu esqueça de coisas muito óbvias, tipo 2 mais 2. Vai me dar um branco porque eu vou ficar nervosa. Então, infelizmente, só para falar assim de hoje, eu fiquei com algumas sequelas, vamos assim dizer, mas que eu levo numa boa, levo na brincadeira, todo mundo brinca junto também. A Dory do Nemo, sabe? É a tilada mesmo, vive boiando. A gente dá risada e tá tudo certo. Mas a psicóloga, voltando do que eu estava dizendo, ela frisou comigo. Ela lia muito comigo, ela lia bastante, ela não focou muito em números, e ela focou muito na minha autoconfiança. Entendeu? Então, ela focou na leitura, porque ela sabia que eu ia precisar, e na autoconfiança. Eu acho que ela pensou assim, o resto a Gabi desenrola. E exatamente. Chegou um momento, eu não cantava mais, né? Eu não cantava, aliás, eu achava que eu não cantava. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, olha, eu tinha medo do violão. E ela falou pra mim assim, seu violão não tá na sua casa? Eu falei, tá na minha casa. Ela falou, você vai trazer ele aqui pra terapia e nós vamos tirar ele da capa juntas. Aí eu falei, mas eu não quero tirar o violão. Ela falou, não, você vai tirar e vai deixar ele aqui. Você não quer ele, então ele fica aqui comigo. Aí eu falei, então sendo assim eu trago. Enfim, aí eu levei o violão pra terapia e esse momento foi extremamente emocionante. Eu fui abrindo o zíper da capa do violão, fui tirando o violão devagar. E até que eu tirei o violão, quando eu olhei para o violão, eu olhei para ela, coloquei o violão no colo, e aí fiz um barulho assim, e eu olhei para ela, eu falei, a Gabi toca, né? A Gabi canta. Ela falou, a Gabi canta. E aí, desde então, ela foi trabalhando isso na minha mente. A Gabi canta, a Gabi toca, a Gabi canta, a Gabi toca. Olha. E aí, um dia, ela deu uma ideia para minha mãe de me matricular num conservatório, para eu fazer aula de canto. E aí ela contou para a professora a situação, foi comigo, inclusive, na primeira aula. Então a professora me tratou, né, assim, ainda com jeitinho. E aí ali eu comecei a cantar aos poucos, mas assim, muito tímida, muito... na verdade, não era timidez, era insegurança, muito medo. Eu tinha muito medo, muita insegurança. E aí eu fui cantando ali, né, fazendo aula de técnica vocal e tal. E aí teve a primeira apresentação do conservatório, que ia ser num lugar pequeno, num hotel com poucas pessoas, ia ser uma apresentação do conservatório, onde todos os alunos vão lá cantar e só a família vai assistir. E aí eu fui, mas também trabalharam muito na minha mente para eu conseguir nesse dia, né, a psicóloga. Eu quero até mostrar aqui, gente, ó, quando a primeira vez que ela começou. Isso. Olha só. Isso. Coisa mais linda. Um ensaio no conservatório com a Cíntia Fersi. Um beijo, Cíntia. Te amo. Tia Cíntia, que eu chamo ela de Tia Cíntia.
Lindo, 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 gente. Que Aí a gente está trabalho. ensaiando a música que eu ia cantar na primeira apresentação do conservatório. E com muito medo eu fui. Sempre, tudo que até hoje eu ainda tenho uma certa insegurança, eu ainda sinto muito medo. Não como antes, mas assim, tudo que eu fiz o tempo inteiro foi com medo mesmo. Eu sentia o medo, eu sentia a insegurança, mas eu ia. E aí nesse dia eu estava com muito medo, mas eu fui. Só que eu ainda estava infantilizada. Eu estava meio lá, meio cá, sabe? Uhum. E aí o filho da mãe do cara, o dito cujo, soube, eu não sei como, ele soube que eu ia cantar nesse lugar. E aí, eu acho que minutos antes de começar o show, a mulher me chama na recepção, toda alegre, assim. Aí minha mãe deixou eu ir, porque era muito perto, e ela pensou que era até a professora que ia fazer uma reunião antes, porque a gente estava para começar. E ela pegou e me deu um buquê de flor e um urso. E eu vim toda feliz para a mesa. Olha, mamãe, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. E tinha um bilhete. Minha mãe foi tentar pegar o bilhete, porque ela já achou estranho. E eu não deixei. Falei, não, é da Gabi, a Gabi que vai ler. Puxei o bilhete. Quando eu abro o bilhete, aí tá lá o nome dele, de fulano de tal, para você, que você faça um lindo show, que você arrase, nananana, beijo, te amo eternamente. Enfim, eu nem vou lembrar exatamente o que ele escreveu, mas era isso daí. Minuto antes de começar a primeira vez que eu ia cantar em público, era pouco público, mas eu ia me expor, eu ia pegar no microfone, eu ia cantar, foi um processo que eu faz isso, sabe? E ele me faz essa. E aí, gente, para quem estiver assistindo aí, ó, tive que tomar remédio antes de começar a cantar, tive que tomar um sublingual, e aí a psicóloga tava, né? E foi todo aquele apoio, psicóloga, mãe, pai, amigos, e não, ele não tá aqui, ele não tá aqui. Minha mãe ligou para a Floricultura e exigiu que a mulher falasse se ele tinha comprado pessoalmente ou se tinha sido pela internet. Aí a mulher falou, não, foi pela internet. Então, ok, ele não está na cidade. E aí minha mãe me tranquilizou com a psicóloga e todo mundo. Falou, ele não está na cidade, ele não está na cidade. Tenso. E eu confiei na minha mãe, né? Eu confiei, eu falei, tá, então eu vou cantar. Só que quando eu fui cantar, eu via ele na porta, mas é o medo, né? O medo faz você ver coisa. E eu via ele na porta me olhando. E aí eu tive que fechar os olhos, e eu descobri que se eu fechasse os olhos e apertasse os olhos, eu ia conseguir cantar, que aí eu não ia ver ele. E aí eu cantei o tempo inteiro com os olhos apertados, com os olhos fechados, porque se eu abrisse eu via ele. E é essa foto aí. Nesse momento aí, eu tô cantando com o olho fechado, apertando assim, ó. Porque se eu abrisse, eu via o cara na minha frente. O meu medo materializava ele. Uhum. Essa foto, eu cantando uma música da Adele. Foi muito emocionante. Gente, que incrível. Gente, vocês precisam ver o meu roxinol cantando. Incrível, incrível. Nossa, eu fico emocionada também, porque, meu, é só Deus mesmo. Para passar tudo que você passou e ainda superar tudo isso, depois de Deus, você acha que foi a música, né? A música que te restaurou. Foi a música total, porque depois desse dia eu descobri que mesmo com medo extremo, com mais forte dos medos, eu conseguia cantar. Olha. E quando a gente fica insegura e com medo, a gente fica com a voz trêmula, a gente esquece o que vai falar. Então comigo acontece a mesma coisa. Eu esqueço da letra da música, eu afino, o nervoso faz tudo acontecer. Sim. E eu descobri que mesmo com esse nervoso e com esse medo, eu conseguia fazer. Ia sair uma coisa ou outra errada, mas ia dar certo. A maior parte ia dar certo. Olha isso. E aí eu continuei. Aí eu comecei a cantar na igreja. E fui. Aí a minha psicóloga, muito aventureira. É verdade, eu tava me esquecendo. Então, o meu amigo que tá na live aí, Bruno Barreto, gratidão por estar aqui assistindo, ele me convidou para participar de um concurso musical.
E isso também foi algo que eu nunca fiz na vida. Na época que eu cantava, eu nunca participei de um concurso musical. E eu topei, e eu fui com medo. E esse dia aí, eu desafinei, eu fui muito mal. Foi uma merda. Eu fui muito mal. Eu fiquei muito nervosa. E eu cantei mal. Eu cantei mal, eu desafinei. Foi ruim, foi muito ruim. E depois desse dia, eu também pensei que nunca mais eu ia cantar, porque eu fiquei muito triste, eu passei vergonha. E Por conta eu continuei. Que você achou que não foi bem. Eu não fui bem, porque assim, primeiro eu já me cobro muito, já é de mim me cobrar muito. E Sim. segundo, que eu ainda estava nesse processo eu ainda fazia terapia, eu estava ainda no processo de voltar à minha consciência, a voltar ao meu normal. Então eu comecei a topar os desafios no intuito de vencer o medo mesmo. Sim. Porque a minha psicóloga me encorajava. E a minha professora de canto também. Ai, você vai conseguir. E eu não conseguia, mas eu voltava lá e ela falava, não, mas tenta de novo. Então, o não desistir foi o que me trouxe de volta. Foi ir com medo mesmo. Eu ia com muito medo. Dava errado, não dava certo, e eu ia. E eu continuei indo. Olha então, foi isso que fez eu ir quebrando a barreira. Ah, muito bom. Nossa, gente, eu tô parecendo uma coisa estranha. Aí foi no camarim da escola de samba da cidade de Presidente Prudente. O nome da escola de samba era Real Grandeza. E eu fui convidada para puxar a escola, para cantar. Uhum. E eu fui a primeira cantora mulher que cantou nessa escola. A gente na Avenida. Olha só, gente, que legal. Real Grandeza de Presidente Prudente. Eu fui a primeira cantora mulher, né, a cantar na escola de samba. Ficamos em segundo lugar. E esse dia também tem uma outra observação. Esse dia eu não desafinei, deu tudo certo. Olha! Porém, esse dia já estava melhor. Não foi ninguém para me assistir. Eu não tinha um amigo, uma pessoa da família, ninguém. E essa foi a primeira vez que eu cantei para um público grande, porque era uma escola de samba, estava na Avenida, no Carnaval. E era a primeira vez, e eu já tinha voltado ao meu estado consciente normal, eu já sabia a minha idade, quem eu era. Tipo assim, eu tinha acabado de meio que voltar para o corpo, vamos assim dizer. Certo. E foi minha primeira apresentação, estando de fato normal, tanto que eu fui sozinha e tal, e não foi ninguém me assistir. Isso me deixou muito. Eu lembro que eu dava as voltas na avenida e olhava na arquibancada para ver se eu via alguém, e não foi ninguém. Procurando. Então, outra mensagem também, mesmo que não vá ninguém, mesmo que ninguém te apoie, na verdade, mesmo que você não tenha apoio de ninguém para o que você está fazendo, continue fazendo. Só vai. Porque uma hora vão te reconhecer, uma hora vai chegar. Sua hora vai chegar, com certeza. Sua hora está chegando. Sua hora está chegando. Eu falei muito isso para Tila aqui, pessoal, vocês que estão aqui na live, né? Porque assim, eu acredito muito que Deus, ele sempre age da maneira correta em todas as coisas, né? Então, assim, tudo, ele tem um propósito, um porquê, ele quer nos ensinar algo, ele quer nos lapidar. Então, o seu momento já está chegando. Você já está começando a viver, o melhor de Deus, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Que Deus vai te honrar muito por tudo que você passou, por toda essa trajetória, né? Difícil, gente. Eu não posso imaginar. Eu fico triste de verdade por você ter passado por tudo isso, né? Eu tenho empatia com você e fico muito, muito triste em você ter vivenciado toda essa situação. Mas contente, alegre demais por ter, assim, a tua amizade, essa oportunidade incrível de conhecer você, o prazer de ter a sua confiança, né?
E eu tenho certeza de que Deus vai te honrar demais. E aqui, ó, não é nem a pontinha, não é nem a pontinha do que está por vir. Eu tenho certeza. E olha aqui, ó. As palavras minhas. É. Então, e aí, ó, essa foto foi quando eu tive alta, vamos assim dizer. A psicóloga com o psiquiatra concordaram que eu já estava bem o suficiente para voltar a morar sozinha, a seguir, a tocar minha vida de novo. Eu já não precisava mais estar com a minha mãe, estar com a minha guarda. E aí a Maria, que é a Maria Arteira aí da agenda, ela é uma amiga minha que acompanhou, que me conhece há muitos anos, antes de eu conhecer esse cara. Ela acompanhou um pouco da história. Uma vez ela conseguiu me visitar, umas 2 vezes, né? Uma em Peruíbe e uma em Ilha Comprida. Então ela acompanhou toda a história. E aí, nessa época que eu estava bem, eu quis muito morar na casa dela, porque eu tinha muita dificuldade em morar no interior com os meus pais. E passamos muitas coisas juntas. E aí eu fui morar com a Maria de novo, porque eu já tinha morado com ela antes. E aí eu fui morar com a Maria em Peruíbe. Então essa foto é com os meus amigos. E a primeira foto que eu tenho é assim, após estar tocando a minha vida de novo. Foi assim que eu comecei a tocar minha vida sozinha, né? E aí essa foto, inclusive, é no estúdio do Bill, que estava assistindo, mas eu acho que ele ficou sem internet, ele falou que tá chovendo muito lá. E aí essa foto é no estúdio do Bill, um lugar onde a gente canta, grava músicas. Olha que legal. Foi um reencontro com essa minha amiga, a loirinha aí, que é a Kátia. Então foi um reencontro com a cidade, com os amigos, eu sabendo quem eu era, cantando, independente. Foi quando foi o reencontro, os amigos, todo mundo. Que massa. Isso é muito importante, né? Amigos, quando eu estava infantilizada, tinha alguns que depois, como eu falei, foi aos poucos que eu fui voltando, né? Então, hora eu lembrava da idade, e hora eu lembrava de alguns amigos, e aí quando eu lembrava de alguns amigos, eu pedia para minha mãe para ligar. Eu falava, eu quero falar com o Bill, eu quero falar com a Maria, eu quero falar com a Kátia. Então minha mãe ligava para essas pessoas e eu falava com elas. E eu falava infantilizada, eu falava assim de criança, enfim. Sim. Mas eu falava com eles. Então quando eu voltei para Peruíbe, e que eu já estava em sã consciência, em minhas plenas faculdades mentais, então esse reencontro com os amigos foi uma coisa muito bacana que aconteceu. E aí nessa época eu já montei uma banda, sabe? Então, essa foto assim, ela simboliza muitas coisas. É o reencontro, é a reconquista. É muito especial essa foto, esse momento foi muito lindo. Nossa, Tila, que incrível, que incrível. E essa fotinha aqui, gente, maravilhosa. Maravilhosa. Ai, gente. Então, essa é super recente, é de agora. Essa foto tem umas 2 semanas. E aí linda, é o meu projeto novo. Linda. Muito grata. Agora é com a banda que eu tenho de música sertaneja. Nós ainda estamos em estúdio, trabalhando em estúdio, gravando EP, enfim, ensaiando, tirando o repertório. Logo, logo vamos estar fazendo show, se Deus quiser. Olha, amém, ele quer, com certeza, com certeza. Olha só, que maravilhosa, gente. Nossa, agora gente, essa sou eu agora. Sim. Graças a Deus, recuperada. Sã e salva, pela glória de Deus. Sã e salva. E assim, gente, vou só frisar isso para quem estiver assistindo. O desafio ele está o tempo inteiro. Eu continuo conhecendo, às vezes, pessoas não boas, detecto, saio fora. Eu ainda, como eu falei, eu tenho algumas sequelas, então dependendo a pressão que eu sinto, o nervosismo que eu fico, eu tenho um apagão, esqueço das coisas, esqueço letra de música. Quando eu estou no ensaio com a minha banda, às vezes música que eu ensaiei na minha casa, sei de cor, chega lá, se eu ficar um pouco nervosa, eu esqueço a letra. Sim. Então eu sou o tempo inteiro, eu estou em constante desafio, sabe? Eu trabalho em um bar onde eu sou garçonete e caixa, então eu tenho que dar troco.
Eu, sorrindo e educadamente, pego a calculadora, faço minha conta ali Faz de contas parte, óbvias. isso. Acho E é que a até pessoa legal, fica né? pensando, mas essa conta é óbvia, Exercitando, né? a minha história, gente. Então, eu aprendi, assim, a levar numa boa, a rir da minha limitação, sabe? Não fico me lastimando. Fazer do limão uma limonada, isso aí. Isso, é isso mesmo. E faço tudo sorrindo, pego a calculadora, falo, eu vou fazer uma conta aqui que eu sou distraída, melhor, né, do que eu te dar o troco errado. Sabe assim, e vou Tá indo. certo, E às tá vezes eu escuto certo. algumas coisas, eu sou muito cobrada, porque assim, ninguém conhece essa história. Agora ela tá aqui na internet, ela vai ser divulgada. Mas até então ninguém conhecia essa história, assim, né? Então as pessoas falam assim, nossa, mas quando você vai cantar, às vezes você fica nervosa, você esquece a letra, você é muito insegura. Mas ninguém sabe que, na verdade, eu tô sendo forte pra caralho. Sabe? Porque senão eu não estaria aqui. E cantar hoje ainda é um desafio, entendeu? Sim. Eu conquisto isso todos os dias. É uma conquista todos os dias e toda hora eu sou desafiada. certeza. Mas eu não desisto. E eu É isso deixo aí. aqui essa mensagem. Como dizia Ludmilla Ferber, nunca pare de lutar, não desista de você, não desista do seu sonho, seja qual for a sua dificuldade, Com vai com certeza. medo mesmo, vai com a dificuldade mesmo, vai dar errado, porque dá errado, gente. Mas uma hora vai dar certo, Com sabe? certeza. E vamos. E não desistir, não desistir, não desistir, por favor, não desistem. Não É desistam. verdade, porque assim, ó, a Tila tinha todas assim, as possibilidades da vida para desistir. Desistir de viver, desistir de tudo. E perante os propósitos de Deus sobre a vida dela, e também pela garra e força dela, principalmente, e da família, ela tá aqui hoje junto com a gente, compositora, linda, maravilhosa, e assim, superou todo esse trauma e nos trouxe essa história incrível, incrível, porque assim, eu jamais sonharia em conhecer alguém que tivesse passado por algo do tipo, sabe? Então, assim, gratidão mesmo, gratidão por você confiar. Oi? Eu que te agradeço pelo convite. Eu estou muito agradecida de falar essa história. E eu tô aqui para te dar voz, tô aqui para te dar Muitas voz. pessoas. Com certeza. Aqui é para isso mesmo, para te dar voz, para que você possa ser ouvida e entendida e as pessoas possam se inspirar em você. Essa mulher de fibra, essa mulher de garra, essa mulher, sabe, de fé, com muita força. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar demais. Eu já te falei isso. Eu tenho certeza que não é tudo que está acontecendo na sua vida agora, não é nem a sombra do que há de vir. Então, assim, Deus vai te honrar demais. Você vai andar em lugares altos. Não esqueça da sua essência, não esqueça de onde você veio, porque eu sei que Deus ele vai te usar. Ele vai te usar como um instrumento para ajudar vidas, mulheres, e você precisa transbordar isso na vida de várias mulheres e homens também, né? Como a gente estava vendo aqui, né? Pessoas que têm um relacionamento abusivo, têm um relacionamento tóxico. Então, assim, que através desse seu testemunho aqui, dos seus relatos, as pessoas possam ter forças e procurar ajuda e não ter medo, né? De intervir nessa situação, acreditar que tudo pode ser revertido, acreditar que tudo pode ser mudado. Então, você que está passando por isso, então não se limite, você pode muito mais, você não é um lixo, você é um ser humano valoroso, Deus te escolheu, você tem que viver o melhor dessa terra, você é uma pessoa valiosa nas mãos de Deus, se Deus colocou, você já é vencedor de ter nascido. Então, assim, não é? Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa valorizar quem somos e por que estamos aqui, porque Deus, ele é tremendo. E o pessoal tá aqui, ó, canta, volta,
conta um pouquinho da sua história, volta e dá uma palhinha aqui pro pessoal, que o pessoal tá aqui, ó, eufórico para te ouvir. E até legal, porque muita gente que não te conhece possa te conhecer, isso daqui vai ficar registrado aqui no YouTube. Então, gente, olha, para você que não conhece o trabalho da tia, ela vai lá no Instagram, você aqui do YouTube, você aqui, os meus seguidores, vai lá, segue ela, acompanha, valoriza essa mulher, olha a história, olha a trajetória que ela tem, vamos ajudar ela, né, tomar essa vida de sucesso aí, eu tenho certeza que Deus vai honrar. E a gente vai te dar mais voz ainda do que você tem em questão da sua história. Então dá uma palhinha aí, fala aí, conta a história. Eu vim até sem o violão, gente. Eu vou ter que fazer a capela, hein? Olha, bora! Quem sabe faz ao vivo? Eu sabia demais. Mas assim, eu sempre compus. Exceto a época que eu tava com esse problema, né? Certo. Então eu fiquei sem compor. Mais de 3 anos eu fiquei sem compor e sem cantar. Uhum. E quando eu voltei compondo. Olha que interessante, eu sempre compus sobre amor. Sempre falei de amor e sempre coisas que aconteceram comigo. E eu não fui a mais sortuda no amor. Nossa! O legal é que, assim, mesmo depois de ter sido curada, de Deus ter me curado, eu continuo falando de amor, mas agora eu não sofro mais. Eu conto histórias que aconteceram, que passou, e não perdi essa minha vibe que é de falar de amor, porque Tila é amor, eu falo de amor, eu gosto de falar de amor. E essa música Volta é uma história muito bonita, na verdade. Foi um amor que eu vivi na adolescência e foi um grande amor da minha vida, assim. Foi amor sabe, de filme? Coisa de filme, paixão? Coisa de filme. E me marcou muito. E depois, em 2016, eu estava morando aqui com a Kátia. Eu compus essa música lembrando dessa história que eu tinha vivido. Então, por isso que o nome da música é Volta. Por isso que eu falo Volta. Uhum. Porque Volta é uma história, uma coisa que tinha acontecido há muitos anos atrás. E aí, essa é a música. Gente, não tem nada a ver com esse fulano, gente. Pelo amor de Deus. Não, inclusive, com esse dito cujo, não tem música. Minha vida ficou sem música por um período. E foi esse período. Então não teve música, não teve composição. Uhum. E eu nunca compus nada com relação a essa época, nem mesmo de superação. Eu fiz uma música que eu vou gravar que fala superação, mas eu fiz para minha mãe. A minha mãe, que fala sobre superação. Mas dessa época, desse cara, eu não tenho música, a vida ficou sem música e eu vou respeitar isso. Se um dia eu sentir compor algo falando sobre a época, eu vou compor, mas por hora, essa época foi um luto e eu vou deixar dessa forma por enquanto. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que no momento certo, se for para acontecer, vai acontecer de uma forma natural, né? Vai ser incrível. Tenho certeza. Igual essa música aí, Volta, gente. Então dá uma palhinha aí pra gente. Nossa, eu vou dar uma palhinha. Ai, gente, eu não trouxe violão, vai ser na capela. Bora, filha, Vamos bora. lá. Como é que pode um amor tão perfeito se perder assim desse jeito, e de uma hora pra outra vir acabar? É o vazio que ficou na cama de alguém que dizia me ama e prometeu jamais me deixar. Tá tão difícil sem você agora, a solidão entrou, fechou a porta e eu sozinha te esperar. Mas podia ser tudo diferente se resolvesse pensar mais na gente, comigo versificar. Volta, volta, volta. Não é possível que deixou de me amar. Eu peço volta, volta, volta. Eu tenho muito amor e tanto pra falar. Eu chamo volta,
volta, volta. Eu te amo tanto e você tem que me escutar. Ai, arrasou! Linda, 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 linda! Arrasou! Ai, Gente, merece gratidão. muitos aplausos. Olha isso, olha isso. Que arraso! Que arraso! Olha, já pensou? Já pensou? Por causa de uma pessoa, misericórdia aí, a gente ia perder um talento desse aqui. Imagina, Deus tem algo muito grande aí, tenho certeza que você vai. Gente, olha, vai explodir aí, olha. Pessoal, vamos fazer esse vídeo aí viralizar para que o povo veja quem é a nossa Tila, a famosa tilápia. Vem, Dimitra, que pula, não é? Eu tenho meu bordão. Hoje eu tô toda séria, né? Contando a história e nem falei, mas é isso aí. Agora é hora de falar. Hoje foi muito sério. Exatamente. É isso aí, bora, bora. Ai, que gostoso, gente. Que delícia, Tila. Foi muito bom, mas olha, antes da gente ir para o que interessa, né? Mais do que interessa aqui também, que é o sorteio. Gratidão para todo mundo que ficou aqui, gente. Olha, vocês são incríveis, incríveis mesmo. E assim, eu queria fazer um jogo rápido aqui com você. Onde Ai, meu Deus. eu falo as palavras. Ai, eu não falo a penso palavra e rápido. você. O Fabiola pensa rápido, gente. Eu não penso Não, rápido. fique em paz. Vamos embora, que vai dar tudo certo. Então, assim, eu vou falar uma palavra e você vai falar o que vem na sua mente. Então, não precisa ser outra palavra. O que você acha que deve, você solta aí pra gente, tá bom? Então, vamos lá Peraí, no que nosso cortou jogo pra rápido. mim. Peraí, Oi? cortou. Cortou aqui pra mim a internet. Você vai falar uma palavra e é pra fazer o quê? Isso, aí você vai me falar o que vem na sua mente através dessa palavra. Tá. Tá bom? Aí você fala aí Tá, aqui pra vai. mim, tá bom? O que é pra você sucesso? Sucesso é quando você vive a sua essência. Se encontrou na vida e vive sua essência. Isso pra mim é sucesso. Viver quem você é, sua essência. Arrasou! Liberdade. Liberdade é a pessoa que consegue falar não. Isso é a maior liberdade, falar não. Pra mim, essa é a liberdade, cara. Arrasou. É isso, Falar né? não. Às vezes as pessoas são cativas no próprio corpo, né? Às vezes estão em Sim. cativeiro dentro de si. Né? Isso E falar não, tenso. tipo, falar não pra amiga, libertador. pra melhor amiga, falar não, sabe? Falar, né? Porque é fácil falar não, né, pra uma pessoa que você não tem intimidade, mas falar não pra pessoas que você ama e que te amam, e você conseguir falar não, não gostei, não vou, não, obrigada. É libertador. Sim. Falar não. Eu tive muita dificuldade de certeza. falar não, por isso que é libertador. Olha. Inspiração. Ai, cara, inspira, eu sou clichê. Pra mim é mar. O mar, a praia. Pra mim isso é inspiração. Eu sou, Ele te inspira. eu sou totalmente dependente da natureza, mas em específico do mar. Quem me conhece sabe. Muito dependente. Eu sofro quando eu tô longe do mar. Olha. O mar me inspira. É minha vida. Que beleza. Que beleza. O tempo. Ah, remédio. Com certeza. Apaga, renova, né? O melhor remédio do universo é o tempo, gente. Com certeza, com certeza. Confiança. Confiança? Isso. Olha, confiança. Vem muitas coisas na minha mente quando falo em confiança.
Então eu vou tentar falar uma. Vem muita coisa na minha mente, confiança. Eu vou pôr como cristal. Não pode quebrar. Infelizmente, Verdade. esse após quebrado não fica bom com remendo. É Com cristal. certeza. Confiança é cristal. Show, show, show. Insegurança. Insegurança. Também veio um monte de coisa na mente. Deixa eu tentar ver uma palavra. Insegurança. Caraca, vem muita coisa na minha mente. Calma. Insegurança. Eu vou como o maior inimigo do homem. Porque é ela que Uma faz a gente trava, né? desistir. É a trava. Trava, gente. É um gigante. É um monstro. Então é o maior inimigo do homem. Se você vencer ele, você vence qualquer coisa. Arrasou. Eu falo por mim mesmo. Arrasou. Porque é assim comigo todos os dias. Se superando, né? Dia após dia. É, as pessoas matam um leão por aí, eu mato um gigante. Com certeza, com certeza. Gente, que incrível, que incrível. E foram essas palavras e assim resumiu um pouquinho, né, de tudo que você passou aí na sua cabeça, tudo que você conseguiu transmitir aqui pra gente, meu, gratidão, de verdade. Foi assim, eu achei assim que foi de um valor tão grande, que as pessoas possam ver isso também, o que eu senti na sua essência, sabe? Que Deus, ele tem um plano e um propósito maior na sua vida. Então, assim, faça isso florescer na vida de outras pessoas, não se cale. Assim como você agora consegue falar não para algumas coisas, que o não é libertador, não se cale, não se cale. Isso te calou até hoje, até agora, mas a partir de agora, que seja a sua história daqui para frente, que você possa, como você superou isso, que isso possa ser, sabe, o seu mantra, onde você possa ajudar muitas pessoas possam se inspirar, poxa, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Sabendo que tem um Deus que tudo pode, que Deus que ele pode pegar na sua mão e te levantar e falar, não, a palavra final é minha. A palavra final sou eu que dou. Se eu tenho um propósito na sua vida, eu vou te carregar no colo. Mas você não vai padecer, você não vai esmurecer. Então é isso. Que você possa ter essa voz, que é sua voz, que através tanto do canal como aqui no Instagram, que a sua voz ecoe aos quatro cantos deste mundo. Eu não falo só aqui do Brasil, mas assim, deste mundo, para que pessoas possam se libertar, pessoas possam ser impactadas e mudar a história. Mudar a história, literalmente. Ai, gratidão, amiga, gratidão. Olha, eu quero te agradecer e te dizer que você está sendo uma pessoa uma peça fundamental e um divisor de águas na minha vida, porque é a primeira vez que eu exponho a história com um pouco de detalhe. Foi através de você, foi através do seu convite, foi através da sua confiança, porque você nem sabia direito a história e confiou, porque vai que eu conto uma balela aqui, gente, né? Então você confiou em mim, confiou na história e me fez o convite, sabe? Então eu tenho muito mesmo que te agradecer. Se daqui em diante, né, eu pretendo falar mais sobre isso no intuito de ajudar as pessoas, Sim, foi através de você e você faz parte disso. E tem um monte de gente fazendo parte disso também. Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que está na live, porque aqui eu tenho família, meu primo Kleber, minha família Belém, eu tenho minha amiga Maria de Peruíbe, eu tenho minha amiga Evelise, minha mãe, inclusive, é aniversário da minha mãe. Parabéns, mamãe. Linda, que linda! Então, acho que ela está muito feliz também.
Enfim, tem muita gente aí, teve amigos que eu conheci recentemente, a Juliana, minha amiga, que é madrinha do meu cachorro. Enfim, não dá para falar todo mundo. Tio Alexandre, tia Val, que também participou de tudo. Aqui tem pessoas que viveram tudo que eu contei aqui, tem pessoas que soubem agora. Então tem muita gente que eu vi falando, mandando beijo. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, mas eu estava o tempo inteiro olhando aqui para baixo, olhava para cá e olhava para cá. Sim, Para acompanhar sim. as mensagens, mas eu quero dizer que vocês que participaram, o Leandro, todos vocês, eu sou muito grata por terem entrado. Peço que compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acredita que pode ajudar de alguma forma. E fora isso, eu tenho os bastidores também, porque eu estou no bar onde eu trabalho. Que ele me cedeu o horário, me cedeu o Wi-Fi, me cedeu o espaço. Tudo. Então, tem muitas Agradece pessoas ele por nós. para esse. Sim, Com certeza, e as pessoas com que eu não certeza. conheço, que seguem você, que, por exemplo, Viviane Rossato, um prazer, gratidão por participar, e entre outras. É a Mana, né? é a Mana. É sua Mana? Então, É minha ela. Mana. Várias pessoas, aí teve a Adriana, Teve várias. Paraíba, Várias pessoas. gente. Então, eu estou muito feliz porque é muito bom. E o intuito é isso mesmo, é poder levar esclarecimento para as pessoas e para, de alguma forma, ajudar, né, gente? Porque hoje a gente pode falar disso, né? Na minha época nem se falava em relacionamento abusivo. Então, hoje a gente pode falar, hoje a gente tem voz. E vamos dar voz aí, vamos... superar, e tudo é possível para aquele que crê, gente, tudo é possível. Amém, amém, com certeza, com certeza. Gente, olha, eu vou terminar aqui do YouTube, mas a gente continua aqui porque vai ter o sorteio, tá? Então, gostaria de agradecer muito, 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 tá? A Maria, né? A Maria Maria, eu chamo ela de Mary porque eu sou abusada. Ai, gente, porque ela é chique, né? Porque ela... chique. Então, ela faz beijo pra Mary. A Mary. Nossa, ela arrasa demais. Várias paradas, muito legal. Então, de Peruíbe pro mundo, a Mary. Exatamente, de Peruíbe pro mundo. Então, assim, Maria, muito obrigada. Então, você que não segue lá, Maria, vai lá, @loja Mari Arteira, né? Mari Arteira. Então, assim, segue lá. Para quem também não conhece, a Aroma Brasil também vai lá. Aroma Brasil _ oficial, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Então, galera, esse pessoal tem ajudado. Se você também quer apoiar, quer patrocinar aqui algum sorteio, entra via direct, vai ser incrível. Um beijo para vocês aqui do YouTube. Deus abençoe. A gente se vê na próxima live. Se você não é inscrito, se despede aí, Tila, do pessoal. Beijo. Gratidão, galera do YouTube. Isso, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, compartilha essa live aqui, porque a gente quer fazer viralizar isso daqui, porque muitas mulheres precisam ouvir o que foi relatado aqui. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima livecast, se Deus quiser.